O livro Estudo Perspicaz das Escrituras, no verbete cristão, diz que para ser um cristão de verdade é preciso mais do que uma mera profissão de fé. Ou seja, não basta apenas dizer que é cristão. Por exemplo, a Bíblia diz que a fé precisa ser demonstrada por obras, não apenas por palavras. E como nascemos pecadores, os que se tornam cristãos precisam se arrepender, dar meia volta, dedicar sua vida a Jeová para o adorar e servir, e então ser batizados. Eles não podem se envolver em imoralidade, idolatria, nem usar sangue. Têm de abandonar a velha personalidade, que inclui acessos de ira, conversa obscena, mentiras, furto, bebedeira e, como diz Gálatas capítulo 5, coisas como essas. É preciso viver de acordo com os princípios bíblicos. Os cristãos têm de ser bondosos, atenciosos, calmos, pacientes e ter autocontrole. Precisam cuidar da família e amar o próximo como a si mesmos. Então, muita coisa está envolvida, não é? Não basta apenas dizer, eu sou cristão. Vimos que os requisitos são muitos, mas qual é a qualidade principal que identifica os verdadeiros cristãos? O que foi que Jesus disse? A maioria de vocês sabe a resposta, mas vamos relembrar o que diz João 13, 34 e 35. Aqui diz, eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu amei vocês, amem também uns aos outros. Por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. O meu discurso se baseia nesses versículos, e o tema é: o amor é a qualidade que identifica os verdadeiros cristãos. Vocês notaram que Jesus disse no versículo 34 que estava dando um novo mandamento? Muitos talvez digam que esse mandamento já era bem antigo. Afinal, mais de 1.500 anos antes de Jesus falar isso, a lei dada a Moisés dizia: ame o seu próximo como a si mesmo. Levítico 19, 18. Então, o que havia de novo nesse mandamento de Jesus? Ele disse que os verdadeiros cristãos tinham de amar uns aos outros, assim como ele os havia amado. Isso é que era diferente, novo. Não apenas amar o próximo como a si mesmo, mas amá-lo assim como Jesus tinha amado os seus seguidores. Que tipo de amor é esse? É um amor abnegado, disposto a fazer sacrifícios pelos outros. E isso nos faz lembrar do maior sacrifício que Jesus fez, dar a sua vida para que nós tivéssemos a esperança da vida eterna. Imagine, Jesus nos amou a ponto de morrer por nós. E pode ser que nós também, como cristãos, tenhamos de dar a vida pelos nossos irmãos. Mas esperamos que isso não seja necessário. Então, em vez de falar sobre morrer em favor de outros, vamos falar sobre demonstrar esse amor por viver de forma abnegada. Lembrem-se de que durante o seu ministério de 3 anos e meio, Jesus demonstrou seu amor por levar uma vida abnegada ajudando outros. Além de fazer o bem sempre que for necessário, o verdadeiro cristão deve tomar a iniciativa de ajudar outros espiritualmente e de outras formas. Ele deve se esforçar para isso. Pregar e ensinar as boas novas, mesmo quando alguns são rudes, é uma das maiores expressões de amor, pois pode resultar em vida eterna para os que aceitam a mensagem. Mas, de acordo com as palavras de Paulo em 1 aos Tessalonicenses 2:8, não basta pregar e ensinar as boas novas. É preciso também dar
tudo de nós para ajudar os que aceitam as boas novas. É esse tipo de amor que Jesus disse que identificaria os seus discípulos. Seus seguidores não necessariamente morreriam por seus irmãos, mas viveriam por eles. Sim, eles demonstrariam amor abnegado todos os dias da sua vida. Nos 4 evangelhos há muitos exemplos do amor abnegado demonstrado por Jesus. Mesmo assim, eles não contam tudo o que ele fez. Jesus dedicou cada dia dos cerca de 1.300 dias do seu ministério para ajudar as pessoas e demonstrar amor a elas. Os relatos sobre a vida de Jesus são curtos, mas impressionantes. No entanto, conviver com ele deve ter sido ainda mais impressionante. Ler os relatos é como olhar um álbum de fotos da vida de Jesus. Mas observá-lo no dia a dia era como ver um vídeo contínuo do amor demonstrado por ele. Não é de admirar que um dos seus apóstolos tenha dito em João, capítulo 21, versículo 25: há também muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas em todos os detalhes, suponho que o próprio mundo não poderia conter os rolos escritos. Aqui diz que havia muitas outras coisas que Jesus fez. Não que ele disse, mas que ele fez. Sim, atos que demonstravam o seu amor abnegado. Já mencionamos que a pregação é uma forma muito importante de demonstrar amor. Mas de que outra forma demonstramos essa qualidade que identifica os verdadeiros cristãos? O amor semelhante ao de Cristo. Vamos começar com os anciãos na congregação. Paulo disse em Filipenses 2,17 que ele estava sendo derramado em favor da congregação como oferta de bebida. Isso significa que ele deu tudo de si, em sentido físico e emocional, para ajudar os filipenses. Muitos anciãos nas congregações demonstram esse mesmo amor pelos irmãos. Eles tiram tempo para encorajar e aconselhar quando necessário. Os anciãos são ativos na pregação. Eles ajudam quando alguém está doente ou quando acontece uma tragédia. E eles se desgastam para ajudar os irmãos, mostrando assim que eles são discípulos de Cristo. Mas não é preciso ser ancião para encorajar outros. Se todos nós pensarmos nos irmãos da congregação, não apenas em nós mesmos, vamos perceber quem está passando por dificuldades e precisa de ajuda. Demonstramos amor semelhante ao de Cristo por dar de nós mesmos para ajudar. Mas uma irmã talvez pense: eu já sou idosa, não tenho ânimo para encorajar outros. Mas você não precisa dizer nada. Apenas vá às reuniões e ao serviço de campo. Só de vê-la, os irmãos já vão se sentir encorajados. Note o que diz Atos 28:15. Quando os irmãos de lá ouviram as notícias sobre nós, foram até a praça de Ápio e as 3 tavernas para nos encontrar. Ao vê-los, Paulo agradeceu a Deus e se sentiu encorajado. Paulo se sentiu encorajado só de ver os irmãos. Você também pode encorajar os irmãos com a sua presença. Vamos ler juntos Filipenses 2, 1-4. Paulo fala aqui de encorajamento em Cristo. Ele disse:
Se há, pois, algum encorajamento em Cristo, algum consolo de amor, algum companheirismo espiritual, algum terno sentimento e compaixão, tornem plena a minha alegria por terem o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, sendo plenamente unidos, tendo o mesmo pensamento. Não façam nada por rivalidade nem por presunção, mas com humildade considerem os outros superiores a vocês, buscando não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Vocês notaram como esse amor é altruísta e encorajador? Paulo falou de buscar não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses de outros. Esse tipo de amor, que busca os interesses de outros, é o que identifica os verdadeiros cristãos. Que tal visitar os irmãos da sua congregação que estão doentes ou que não podem sair de casa? Às vezes, esses queridos irmãos são esquecidos. Falamos com os que vemos no salão do reino. Mas será que nos lembramos dos que não conseguem vir? Uma das principais maneiras em que Jesus demonstrou seu amor foi por curar os doentes. Os apóstolos também fizeram isso. É verdade que nós não temos o poder de curar, mas com certeza podemos visitá-los. E como isso faz bem para eles. Devemos não só orar por eles nas reuniões, mas demonstrar que realmente os amamos por visitá-los em casa. Isso faz toda a diferença. Isso é amor cristão em ação. Dê uma olhada na lista dos irmãos que pertencem ao seu grupo de saída de campo e veja se alguém tem faltado às reuniões. Será que a pessoa precisa de alguém para preparar uma refeição, ou arrumar a casa, ou de alguém que a leve ao médico? Faça um esforço extra para ajudar. Isso é demonstrar amor. Contribuir para a obra mundial que beneficia os irmãos no mundo todo é outra forma de demonstrar amor. Isso prova que somos verdadeiros discípulos de Cristo. Falando nisso, muitos de vocês pagaram as suas próprias passagens para ajudar em lugares distantes atingidos por desastres naturais. As inúmeras expressões de agradecimento que recebemos confirmam a abnegação e o amor que vocês demonstram por seus irmãos. Queremos viver de acordo com as palavras de Jesus em João 13, 34 e 35, não só esse mês, mas por toda a vida. Cerca de 1/3 da população mundial diz que é cristã. Mas quantos estão dispostos a fazer sacrifícios e demonstrar amor abnegado aos que não são da sua família? Para a maioria, a sua identidade cristã é apenas como um uniforme de um time de futebol. Eles se orgulham de usar o uniforme de cristãos, achando que só isso está bom. E se contentam em ficar apenas no banco de reservas, acomodados. Eles não vivem como cristãos. Jesus deixou claro que ser um verdadeiro discípulo não é apenas uma questão de afirmar ser seguidor dele. É preciso se esforçar para demonstrar amor, vestir a camisa do time, por assim dizer, imitando os nossos maiores exemplos de amor, Jeová Deus e seu Filho Jesus Cristo. Como Paulo disse em 2 Coríntios 8:8, precisamos provar a sinceridade do nosso amor. Precisamos provar todos os dias que somos verdadeiros discípulos de Cristo.